2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, está escrito assim: por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Vou ler mais uma vez. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Olha só, esta é a última carta que Paulo escreve. E ao término dessa carta, lá na frente, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quando ele escreve essa carta, ele já tem uma sentença de morte lavrada. Ele não está preocupado com sua vida, ele mesmo já havia dito: em nada tenho minha vida por preciosa. Ele mesmo havia dito: morrer para mim é lucro. Ele sabe para onde vai, ele sabe que vai para a glória, mas ele sabe que a obra do Senhor vai continuar, e para que ela continue, ela tem que continuar na unção, na virtude e no poder do Espírito Santo. E para isso, o Espírito Santo trabalha em nós e através de nós. E é o que ele está falando aqui a Timóteo. Nós temos que deixar o Senhor trabalhar em nós e através de nós. O Senhor quer trabalhar em você e através de você. E eu pergunto: você vai deixar despertar o dom do Senhor na tua vida? Você vai deixar ele agir em você e através de você? Crê também que ele vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, aplaudindo e glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude, te glorifica, abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda a barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. Após ressuscitado e pouco antes de subir aos céus, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não é? Ele está deixando claro essa promessa a qual ele se refere, é a que Deus usou Joel para dizer, né? E há de ser que depois daqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele está citando Joel 2:28. Mas ele também diz ainda, não é? E há de ser que o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo virá sobre vós e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judá, Samaria e até os confins da terra. Então, o Senhor deixa claro: vocês vão ser revestidos de poder. E esse revestimento tem um propósito: vocês vão ser testemunhas. O Espírito Santo, amados, ele age em nós e através de nós. Em nós, ele convence do pecado, do juízo, da justiça. Em nós, ele vai moldar o nosso caráter, obviamente, à medida que permitimos. Está escrito que não é por força nem por violência, é pelo agir do Espírito. Então, se eu deixar, se você deixar, ele vai moldar em nós o caráter de Jesus, para que nos pareçamos mais com ele. Não é? E isso através do fruto, isso é o fruto do Espírito. Então, quando o Espírito Santo vai trabalhando, eu vou me tornando amoroso, porque Jesus é amoroso. Eu vou me tornando alegre, e essa alegria independe se eu tenho dinheiro no banco ou não, se eu tenho saúde ou não, essa alegria vem do Senhor. Eu vou sendo pacífico, eu vou tendo a paz que excede a todo entendimento, eu vou me tornando longânimo, benigno, manso, temperado e assim por diante. O Espírito Santo trabalha aqui dentro para que a cada dia nós nos pareçamos mais com o Senhor. Isso ele vai trabalhando em nós, ele vai nos ensinando, ele vai nos instruindo. Para de falar isso, para de fazer aquilo, para não sei o que, faz assim, faz assim. Ele vai guiando, ele vai direcionando. Só que além de guiar e direcionar, ele também quer trabalhar através de nós.
E nós vemos, por exemplo, no Evangelho, você pega, por exemplo, um Pedro, se você ler o Evangelho, nós vemos um Pedro que era um homem rude, era um homem impulsivo, né? Era um homem que até mesmo em determinados momentos teve fé, claro, teve. Dos 12 ele é o único que anda sobre as águas, mas em determinado momento Satanás toma a boca dele emprestado. Você lembra lá em Mateus 16, quando Jesus disse, nós vamos a Jerusalém, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos sacerdotes, vão matá-lo, crucificá-lo. Aí Satanás pega a boca do Pedro emprestado e diz, chama Jesus à parte, tenha misericórdia de ti mesmo, isso não pode acontecer. E Jesus vai dizer, para trás de mim, Satanás. O Pedro do Evangelho é um. Quando ele ouve Jesus falando, quem tiver dinheiro, compre espada. Qual foi o entendimento dele? Jesus precisa de um segurança. Deixa comigo. Pegou a espada e botou na bainha, ninguém toca em Jesus. Se tocar, dou espadada. E não deu outra. Quando veio Malco com a turma para prender Jesus, ele vai lá e vlau, corta a orelha direita do Malco. E sinceramente eu acredito que cortou a orelha porque era de noite. Que se fosse de dia, Jesus ia colar a cabeça do Malco. O camarada era meio bruto, ele não tinha domínio próprio não. Mas esse é o Pedro do Evangelho. Depois que o Espírito Santo vem, aí é outro Pedro. É uma transformação completa. Depois que o Espírito Santo vem, toma a boca dele, aí agora o diabo não tem mais vez na boca dele, não. Agora quem tem vez é o Espírito Santo. Na primeira pregação, 3.000 pessoas quase se convertem. Olha que coisa tremenda. Agora esse Pedro é um homem que não é mais egoísta. Ele está indo para entrar no templo, um mendigo estende a mão, uma esmola. Ele olha e diz, olha aqui para mim. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levante e anda. Olha só, esse Pedro agora, o Senhor visita, dá uma visão, ele vai lá na casa de Cornélio, enquanto ele está pregando a palavra, o Espírito Santo vem e enche todo mundo. Olha que transformação. Então o Espírito Santo agiu nele e depois através dele. Diga para a pessoa que está do lado, o Espírito Santo quer agir em você e através de você. Obviamente que para isso nós também temos que querer, que desejar, porque se não quisermos nem desejarmos, Deus não vai fazer, porque Deus não obriga ninguém a nada. Este mesmo Pedro vai escrever, vamos ler, primeira carta que ele escreveu, capítulo 4, o versículo 10. Olha o que ele vai dizer, 1 de Pedro 4:10. Cada um, encontrou aí? 1 de Pedro 4:10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se você quiser anotar, quem estiver anotando, não é? Dom do grego é carisma, que significa presente, dom da graça, graça. Então, o dom é um presente. Em primeiro lugar, o presente que Deus nos dá, em primeiro lugar, é a presença dele em nós. Outro presente que ele nos dá é a salvação. Está escrito, Romanos 6:3, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Só que o presente vai além dele nos conceder, não é, a presença dele em nós, além dele nos conceder vida eterna, ele também nos concede dons espirituais. E é disso que ele está falando. Né? Diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus também lhe deu dom. Você pode não saber ainda qual é, mas o Espírito Santo vai lhe mostrar. Vai lhe mostrar. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. O Espírito Santo nos concede dons. E o dom, aqui diz de maneira clara, é para servir ao outro, ao próximo. Não é para benefício próprio, não é por ego ou vaidade, para dizer eu sou, eu faço, eu aconteço. Não, de maneira alguma. Olha o propósito do dom. Vá comigo na carta aos Efésios, capítulo 2. Vá lá comigo. Olha que interessante que a palavra nos explica aqui. Aos Efésios, capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 20. Está escrito assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós sois juntamente edificados para a morada de Deus no Espírito. Então aqui ele nos compara com um prédio, com um edifício.
que está sendo construído, que está sendo trabalhado, que está sendo desenvolvido. A igreja, amados, somos nós. Embora comumente a gente se refira ao templo, não é? As paredes, enfim, isso aqui é o templo, a igreja somos nós. E nós que somos o templo temos que ser edificados. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. E ele faz isso usando, não é, as nossas vidas. Eu acredito que todo mundo aqui conhece, sabe essa avenida que tem aqui do lado? Como é o nome mesmo? É Gabiroba? A Gabiroba, né? Acho que todo mundo já passou aqui, né? Você viu que ali tem uns prédios novos? Há poucos dias atrás, acho que não faz muito tempo, eu passei, estava só o esqueleto das torres. Eu passei essa semana agora, recente, final da semana agora, já terminaram a pintura. Você viu isso? Já colocaram janela, porta, a pintura de fora. E aí aquilo me chamou a atenção. Falei, rapaz, como tá rápido hoje em dia. E são 4 torres. E sem medo de errar, deve ter o quê? Uns 30 andares mais ou menos. Pela altura dos prédios. Que velocidade que o prédio foi construído e terminado. Só que aí para e pensa comigo. Aquele prédio, aqueles prédios, né, aquele condomínio, tem um dono. Muito provavelmente uma construtora, um incorporador. Mas além do dono, vai ter as pessoas que trabalham lá. Então, muito provavelmente tem um engenheiro, tem um arquiteto, tem lá um mestre de obras. Mas além disso, vai ter pedreiros, vai ter encanadores, vai ter gesseiros, vai ter eletricistas, vai ter ajudantes gerais, sim ou não? Muitas pessoas trabalhando para que aquela obra seja completada. Cada um na sua função. E cada um é importantíssimo, porque afinal de contas o prédio, por exemplo, precisa ser pintado, não é verdade? Precisa de alguém fazer o piso, nem que seja ali, via de regra, apartamento novo, dão sem piso, né? Só no cimento grosso. Alguém tem que fazer o concreto, tem que passar pelo menos os fios, né? Para deixar lá e colocar depois a lâmpada. Tem que estar lá o encanamento, as torneiras. Então, um monte de gente trabalha para que aquela obra seja completada. No reino de Deus, o dono se chama Jesus Cristo. O edifício é a igreja. E os dons são as ferramentas que cada um recebe da parte do Senhor para trabalhar. Cada um recebe e você vai receber também. E nós vamos receber do Senhor. E o Senhor quer te usar para que a obra dele seja edificada, para que o nome dele seja glorificado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então os dons são capacitações sobrenaturais. São ferramentas sobrenaturais. Não confunda o dom, por exemplo, com o talento natural. Qual é o talento natural, por exemplo, do Pelé, minha gente? Jogar bola, né? O talento natural, a pessoa exerce, aprende, só que dom é algo sobrenatural. Se você pegar um Pedro, que falamos há pouco, um camarada sem instrução, humanamente falando. Ele tinha pouca instrução, mas na hora que a unção vem, o poder vem, aí ele fala de maneira sobrenatural. Deus opera ele para curar, Deus usa ele para curar, Deus usa ele para operar maravilhas, porque é o Espírito Santo agindo através dele, e o Espírito Santo quer agir através de nós. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora nós temos que querer também, nós temos que desejar. Por isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, quero ler com você, 1 Coríntios 12. Vai lá comigo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Abra no versículo 4, que nós já vamos ler. Enquanto você abre aí, deixa eu só contextualizar. A igreja de Corinto, Paulo começa a carta lá no capítulo 1, dizendo que eles não tinham falta de nenhum dom. Então tinham todos lá. Aqui no capítulo 12, no versículo 1, ele vai dizer, olha, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, não façam uso inadequado, mas o uso correto. E, por um lado, minha gente, tem gente que não tem sequer conhecimento da existência dos dons, e já outros colocam o dom acima de qualquer outra coisa. Compreenda, o dom é para servir o próximo, não é para benefício próprio. Eu sou, eu faço, eu aconteço. E aqui Paulo vai instruir a igreja para que os dons fossem usados de maneira correta, adequada. Encontrou aí, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.
E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Se você tiver uma caneta, grife o versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olha aqui para mim. A manifestação do Espírito. A forma mais visível de se ver que alguém de fato é cheia do Espírito Santo. Foi assim que a igreja começou. Quando, do dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio e todos começaram a falar novas línguas. Todos que não sabiam, que não aprenderam na escola. Não é? Aliás, poucos foram na escola desse tempo aí. Tanto é que quando os judeus vêm, eles vão dizer assim, não são todos galileus esses aí que estão falando? Trocando em miúdos. Essa turma não é ignorante, não é analfabeta. Como é que nós estamos ouvindo eles falarem nas línguas das nações em que nascemos? Então foi o Espírito Santo que veio. Era a forma visível. Aí Pedro toma a palavra e diz, ninguém, pensaram depois que estava bêbado, ninguém aqui está bêbado. É 9 horas da manhã. Hoje se cumpriu a promessa do profeta Joel. Então, através dos dons, é visível a ação do Espírito Santo. Nós encontramos em Atos 13, por exemplo, Paulo e Barnabé, Deus operando maravilhas, os gentios pegaram eles no colo, colocaram no ombro e disseram, os deuses se fizeram homens. E eles, opa, bota no chão, deixa a gente no chão, a gente não é Deus coisa nenhuma, só tem um Deus. Nós encontramos em Atos 19, Deus pelas mãos de Paulo operava maravilhas extraordinárias. Então é uma manifestação visível, só que compreenda, não é a única, uma vez que Satanás também se transfigura em anjo de luz. Uma vez que, está escrito, o próprio Paulo diz, segundo aos Coríntios 11, os ministros de Satanás se passam por ministros de justiça. Olha só, Jesus também disse que se conhece a árvore pelo fruto. O diabo também opera coisas, viu? Nós encontramos, por exemplo, na vida de Jó, a influência do inimigo nos povos que vieram para tomar o patrimônio de Jó. A ventania que veio do deserto e derrubou a casa dos filhos de Jó. Nós vemos que o diabo tem algum poder. E ele disfarça, e ele simula. Não é? Agora, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é usada pelo Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para aquilo que for útil. Compreenda que Deus não quer somente frequentadores de igreja. Deus não quer só ouvintes. Deus não quer plateia. No reino de Deus não tem plateia. No reino de Deus tem filho. E o filho anda na presença do Senhor. E o filho é imitador do Pai. E do mesmo jeito que o filho veio a essa terra e fez a vontade do Pai, o Pai também quer que eu e você façamos a vontade dele. Ele quer nos encher, ele quer nos revestir, ele quer nos usar para o nome dele ser glorificado. Quem entendeu, diga amém. Versículo 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como o Espírito Santo é que reparte. E eu pergunto, você quer que ele reparta com você também? Se você quiser, ele vai repartir. Ele quer repartir, ele quer te dar revelação, ele quer te dar poder, ele quer colocar a palavra na tua boca e ele quer te usar para o nome dele ser glorificado. Muito bem, encontramos aqui nessa lista 9 dons. E esses 9 dons, na teologia, eles são divididos em 3 grupos ou 3 categorias, né? E Paulo aqui vai se deter, os capítulos 12, 13 e 14, para explicar justamente o uso correto dos dons. Por quê? Por exemplo, no capítulo 14, ele fala muito a respeito da questão das novas línguas, porque a turma colocava as novas línguas aqui como se fosse a última coca do deserto e deixava o restante de lado. E aí ele vai explicar sobre o uso correto.
não é? Ele vai falar, todo mundo é apóstolo? Não. Todo mundo é profeta? Não. Todo mundo tem dom de curar? Não. Todo mundo fala novas línguas? Não. Enfim, ele vai explicar que não importa qual é o dom, o que importa é ser usado pelo Senhor. Ninguém é mais importante do que ninguém, porque na obra do Senhor o mais importante é o dono dela e ele se chama Jesus Cristo. É necessário que nós diminuamos e ele cresça. É necessário reconhecer, Senhor, opera através de mim, porque a glória é tua, a honra é tua, é tua para louvor do teu nome. Muito bem, então nesses 9 dons, eles são divididos na teologia em 3 grupos. Se você quiser anotar, o primeiro grupo seria os dons de revelação. Lá no capítulo 14, ele vai dizer, no versículo 26, ora, quando vocês se reúnem para o culto, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem poder. Então, os dons de revelação, se você quiser anotar, são 3, que é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espíritos. Não se preocupe que nas próximas semanas nós vamos tratar sobre cada um deles. O que são os dons de revelação? Como o próprio nome diz, é uma revelação. É para a pessoa saber algo de maneira sobrenatural. Nós encontramos vários exemplos ao longo da Escritura, né? Nós encontramos um José que está lá no Egito, que está lá na cadeia, no calabouço, e aparentemente esquecido, abandonado pelo homem, mas por Deus ele não havia sido esquecido nem abandonado. Deus faz o faraó sonhar, e aí o José é levado na presença de faraó. Deus dá a José a interpretação, a revelação. José não estava lá junto com o faraó. Na hora que o faraó sonhou, quem foi que contou? Quem foi que revelou para o José o que ele sonhou, minha gente? Quem foi? Foi Deus. Só que não parou na revelação. Não é? A diferença base da palavra da sabedoria e da ciência é que a palavra do conhecimento da ciência é algo que aconteceu, está acontecendo. A palavra da sabedoria, além do que foi revelado, vem também uma instrução, vem uma orientação, e Deus vai trabalhar em cima da orientação. José não disse só, você estava sonhando, você sonhou com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Ele trouxe a instrução depois. Te aconselho, nos 7 anos de fartura, ajunta, recolhe, guarda, poupa o 5º, para que nos anos de fome você tenha. Aí o próprio faraó, preguei esses dias sobre isso, né? E o próprio faraó disse, há outro homem além desse em que haja o Espírito? Pois que Deus te deu tamanha sabedoria e entendimento, não há ninguém sábio e entendido como tu. Olha aqui para mim, o dom, a ação é simples, o resultado é que é extraordinário. O camarada é usado pelo Espírito Santo, ele diz, olha, aconteceu isso, isso e isso, faz assim, assim, assim. Mudou a vida dele. Ele estava preso, ele estava no calabouço, ele virou governador. Olha que coisa tremenda. Nós encontramos um Daniel que está na Babilônia. Aí o rei baixa um decreto, vai morrer todos os sábios, vai morrer todo mundo. Daniel chama os amigos, vamos orar, turma. Vamos clamar. Deus vai mostrar esse negócio, Deus vai revelar esse segredo. Daniel 2 está escrito, e foi revelado à noite a Daniel, tal. Aí no outro dia ele foi lá e levou a revelação de tudo que aconteceu. Olha que coisa tremenda. Querido, a atuação é simples, mas o resultado é extraordinário, e assim o Senhor quer fazer na tua vida. Chega um leproso para Jesus e diz, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Aí Jesus estende a mão, toca nele e diz, eu quero, seja limpo. E na hora o cara é limpo. Olha que coisa tremenda. Queridos, o Evangelho é simples. O Espírito Santo é simples, e Ele quer te usar no dia a dia. Ele quer te usar lá na tua casa com revelação. Ele quer te usar lá na tua casa com revelação, para você trazer a palavra, para você trazer não só a revelação, mas trazer também a instrução, e Deus vai trabalhar e vai operar. Quem está entendendo, diga glória a Deus, na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver. José estava no Egito, Daniel estava na Babilônia. Olha que coisa. Então os dons de revelação servem para que a pessoa saiba de maneira sobrenatural. Receber de Deus uma revelação de algo que ela não sabia. Por isso que é revelação, né? O segundo grupo são os dons de poder. Se você quiser anotar, é o dom da fé, né? Os dons de curar, porque são diferenciados, e a operação de maravilhas. Os dons de poder, os dons de revelação são para saber, ter uma revelação, saber de algo sobrenatural. Os dons de poder são para fazer, para agir de maneira sobrenatural. E muitas vezes eles estão ali andando juntos. Essa fé aqui, minha gente, compreenda, não é a fé que todo crente tem que ter.
Está escrito, por exemplo, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Está escrito, crede tu, aquele que crer e for batizado será salvo. Só que essa fé aqui é uma fé sobrenatural. Essa fé aqui é aquela que Jesus disse: se você crer, diga a esse monte, vá daqui para lá, ele vai. Essa fé aqui é que nós vemos, por exemplo, Josué orando e dizendo: sol, fica parado aí, lua, fica parada aí. Além da fé, ele orou a Deus, foi operação de maravilhas. Operação de maravilhas, porque é algo extraordinário. Na mente de Josué, no conhecimento que ele tinha de 3.400 anos atrás, o sol estava parando. Quem já disse assim: o sol nasce, o sol se põe? Já usou essa expressão? Sol nasceu, o sol se põe. Cientificamente, essa colocação está errada, não é? Que na verdade o sol está parado, é a terra que se move. Só que, mesmo nós sabendo disso, nós continuamos usando a expressão, né? O sol nasceu, o sol se pôs. Você já pegou no celular para ver alguma cidade? O sol vai nascer tal hora e se pôr tal hora. Você já viu isso no celular? Olha só. Então, na mente do Josué era o sol que estava parando. Mas não era, Deus parou, foi o universo inteiro, porque ele operou uma maravilha para dar uma vitória para o servo dele. Oh, querido, e Deus quer operar maravilhas em você e através de você, em você e através da tua vida, na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, além dos dons de revelação, que é para saber de maneira sobrenatural, os dons de poder, que é para agir de maneira sobrenatural, tem o terceiro grupo, não é? Que são os dons de inspiração, ou dons vocais, ou dons para falar de maneira sobrenatural, que é a variedade das línguas, a interpretação das línguas e a profecia. Não é? Profecia no sentido de levar a palavra, de expor a palavra. Então, esses dons são para falar. Falamos há pouco do Pedro, não é? Pega o Pedro do Evangelho, pega o Pedro depois de Atos, primeira pregação, o Espírito Santo vem sobre ele. A pregação dele consistiu em explicar o que estava acontecendo e ao mesmo tempo falando do cumprimento da Escritura, e ao mesmo tempo Deus colocou a palavra dele na boca de Pedro de uma tal maneira que ela não voltou vazia. Quase 3.000 pessoas creram, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Oh, querido, nós temos que buscar com zelo os dons, nós temos que buscar e Deus quer entregar. E eu pergunto: você quer receber? Deus quer te entregar e te usar com revelação, com poder, com inspiração, com a palavra poderosa. Capítulo 14, versículo 1, você está aí comigo? Abra aí comigo. O Espírito Santo quer distribuir, não é? O Espírito Santo quer entregar. Aí no capítulo 14, versículo 1, está escrito assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Compreenda que aqui Paulo, ele não está colocando este acima dos demais. Compreenda, aqui tem um contexto específico, porque aqui a turma de Corinto estava colocando as línguas acima de tudo, de uma tal maneira que nos versículos seguintes Paulo chega a ponto de dizer: eu prefiro falar 5 palavras do meu entendimento, que todos sejam edificados, do que 10.000 em línguas estranhas e só eu seja edificado. Ele vai dizer: as novas línguas, né, é sinal para o incrédulo, e a profecia é sinal para o fiel, para aquele que acredita. Se todos na igreja estiverem falando novas línguas o tempo todo, e chega alguém que não conhece o Senhor, como é que vai dizer amém? Agora, quando todos têm a palavra na boca e pregam, instruem, ensinam, os segredos do coração é revelado e o tal é salvo. Você, porventura, já me ouviu, a mim, o pastor João Ribeiro, algum outro pastor, pregando, e quando você ouviu, você pensou assim: está falando toda a minha vida? Já aconteceu isso com alguém? Eu já vi situações da pessoa falar: não, você falou. Fala a verdade, você contou a minha vida. Contou ou não contou? Como é que ele está falando tudo lá? É Deus que manda falar, é Deus que coloca a palavra na boca, para que haja salvação, para que o propósito do Senhor seja atingido, e assim o Senhor quer te usar, meu irmão, assim o Senhor quer te encher e te revestir, e se você crer, Ele vai te entregar, Ele vai colocar na tua mão. O Senhor quer trabalhar em nós e através de nós, e nós temos que deixar e permitir, porque Ele vai fazer. E às vezes, no decorrer da caminhada, as lutas virão, as dificuldades virão, e nós não podemos desprezar o dom que há em nós. Vá comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4.
Olha o que o apóstolo Paulo diz para ele. Timóteo foi discipulado por Paulo e depois foi enviado para pastorear a igreja de Éfeso. Éfeso era uma grande cidade, as lutas eram muitas, eram grandes. Encontre aí, 1 Timóteo 4,14. Eu não sei se eu já contei, eu nunca quis ser pastor não, viu? Porque na época eu era diácono, lá da Paz e Vida de Barueri, e eu sou advogado, eu advogava no escritório, lá na Faria Lima, esquina com a Rebouças, e ganhava muito bem. Tinha um excelente salário. Dia 1º o dinheiro estava na conta. Se fosse sábado ou domingo, na sexta-feira o dinheiro estava na conta. Se fosse feriado, no dia anterior, o dinheiro estava na conta. Precisava puxar extrato. Era sacar, o dinheiro ia estar na conta. Tinha convênio médico, tinha vale-refeição, tinha tudo que é benefício que você imaginar. Muito bem. E aí, um monte de gente começa a dizer, não, você tem que ser pastor. E eu pensava comigo, eu ser pastor? Deus me livre. Eu sei as lutas que pastor passa. Sei a responsabilidade, eu sei o peso, quero nada, deixa eu aqui, já estou fazendo a obra, já sou diácono, está ótimo, deixa eu aqui. E aí um monte de gente, não, você tem que ser pastor, Deus está te chamando, não sei o quê. E aí toda vez eu dizia, no dia que Deus falar comigo, eu vou. Aí um monte de gente, o tempo passou ali uns 2 anos, um monte de gente falando, um monte de gente falando. Aí teve um dia que eu falei, meu amigo, nem se o pastor João Ribe ajoelhar no meu pé, eu não vou. Só vou no dia que Deus falar comigo. Ô, pastor, você era meio bruto. Não, é porque primeiro que eu não queria mesmo, né? Segundo, que eu aprendi desde cedo que Deus falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés. Deus também quer falar. Diga para a pessoa que está lá, Deus quer falar com você. Deus quer ter um relacionamento íntimo com você. E se você quiser, Ele vai falar, Ele vai falar, Ele vai falar mais. E você vai ter prazer na presença dEle. E você vai chegar a um ponto, você vai ser como Moisés. Se o Senhor não for conosco, nem me faça sair daqui, porque eu quero a Tua presença. Eu amo a Tua presença acima de qualquer coisa. Então, em primeiro lugar, eu não queria ser pastor. Em segundo lugar, eu falo, se é Deus que quer, Ele que fale comigo. Aí um belo dia eu estou indo na Faria Lima, eu nunca tinha tido visão, aí Deus me dá uma visão, que eu estava na igreja, era um altar alto, mais ou menos quase 1 metro, uma igreja enorme, e aí estava tendo um culto, a igreja lotada, eu levantava a mão e a unção do Espírito Santo descia assim e fluía para a igreja inteira. E aí eu, meu Deus, o que é isso? Aí depois o Espírito Santo, eu estou te dando unção. E ali eu já comecei a compreender, eu falei, eita, ele está querendo falar. Eu falei, fala não, eu entendi, eu quero a unção, não quero ser pastor não. Aí passam uns tempos, eu tenho um sonho, e o sonho, eu estava num lugar, estava cheio de gente endemoniada, cheio de demônio, e eu levantava a mão e repreendia, os demônios saíam, as pessoas caíam libertas. Aí depois eu, meu Deus, o que é isso? Aí Deus, estou te dando poder. Eu falei, mas o senhor não falou nada ainda comigo não. Até que chegou o dia que ele falou, rapaz, você acredita? Era uma terça-feira, 11 horas da manhã, lembro como hoje, estava lá na minha mesinha fazendo minhas petições, e o Espírito Santo vem e brada aqui dentro, é hoje, é agora. Aí quando ele falou, eu não resisti. Quando ele falou, eu fui lá, eu falei, não, se o Senhor falou, agora eu vou, e eis-me aqui para a honra e glória do Senhor. Ah, querido, e Deus quer te usar. Ô, pastor, não é para eu ser pastor? Não, nem todos vão ser pastores, como Paulo disse, nem todos serão profetas, nem todos serão apóstolos, mas todos têm que ser cheios do Espírito Santo, mas todos têm que ser usados nas mãos do Senhor. E as lutas virão, compreenda, quanto maior a unção, quanto maior a autoridade, maiores as lutas. Se você está aqui, só vem luta até aqui. Se você está aqui, só vem luta até aqui. Se você está aqui, a unção e a autoridade que você tiver, vai aumentar também. E aí o Timóteo estava lá, só que as lutas aumentaram muito. O chicote estralou, o negócio estava feio. Aí Paulo escreveu, vamos ler, encontrou? 1 Timóteo 4,14. Não desprezes o dom que há, o qual te foi dado, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. O Timóteo já estava, sabe uma chama quando vai assim apagando? Ó? A luta era tanta, a dificuldade era tamanha, que ele já estava esmorecendo. E as lutas são grandes, minha gente. Eu acredito, você enfrenta lutas, não? Mas o Espírito Santo está com você. E o Espírito Santo vai acender a chama dele, a presença dele, a glória dele. E vai te encher e te revestir. E vai te usar para o nome dele ser glorificado.
Então aqui ele diz, não despreza não. Aí depois, na outra carta, volta lá comigo quando começamos a mensagem, segunda carta, capítulo 1, versículo 6. Aí Paulo vai dizer, por este motivo te lembro que despertes o dom que é em ti. O despertar aqui é no sentido de acender a chama. Sabe assim, não sei se você já viu, tá tendo ali um foguinho, você joga gasolina, o que acontece? A ideia que ele está passando aqui é essa. A ideia do original grego, o despertes aqui não é o sentido, acordei. Não, o sentido aqui é de uma chama forte, intensa. É isso que está sendo dito aqui, Timóteo, desperta o dom que há em ti. Oh, querido, e essa chama, o Espírito Santo quer despertar em você, e em você, ele usar através de você, para que de fato a luz dele resplandeça, para que de fato você seja sal da terra, e o nome do Senhor seja glorificado. Continuando, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe para a luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, glória, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das santas palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que é em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós, oh querido, há em nós um tesouro, nós somos o vaso de barro, e o Senhor é esse tesouro, e esse tesouro é glorioso, é precioso, é valioso, ele vai resplandecer na tua vida, e através da tua vida, e você vai transbordar, ele vai te batizar, ele vai te revestir, e ele vai te encher com revelação, com poder, com unção, e o nome dele será glorificado. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quem quer receber, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Se coloque de pé. O Espírito Santo quer entregar. A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para aquilo que for útil. Ele quer lhe encher, ele quer lhe revestir e ele quer lhe usar. A todos. Compreenda, é para todos. Não é só para o pastor, para o missionário, para o apóstolo. É para todos. É para a igreja do Senhor. É para a igreja. Quando Paulo escreve, quando Pedro escreve, ele está falando para todos. Todos serão usados. Amém? O Espírito Santo quer usar a todos, para que a obra dele seja edificada, para que através da tua vida, outras vidas sejam salvas, curadas, libertas, abençoadas. Creiam que o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Amém? O Espírito Santo está aqui neste lugar. Talvez você esteja hoje como Timóteo. As aflições da vida têm sido grandes, as lutas têm sido terríveis, o desânimo está querendo pegar, a angústia está batendo, as dificuldades são muitas, mas o Senhor deixa claro que Ele é contigo. Foi Ele que te escolheu. Você é um vaso e dentro de você tem um tesouro precioso. E Ele vai te encher e te fazer transbordar nessa noite. Nós vamos orar, nós vamos falar com o Senhor.